Estratégias para você lotar a agenda depois do carnaval. Esse é o tema do nosso podcast de hoje, do Poderosa e Ele. Sejam bem-vindos. E você seja muito bem-vindo, Matheus Starling. Muito obrigado, galera. Sejam bem-vindos a mais um episódio. Esse é o Poderosa e Ele, um episódio patrocinado pela JMC Academy, uma universidade da indústria criativa lá da Austrália. Muito obrigado, JMC, por estar sempre aqui nos apoiando. Se você tem interesse em estudar fora do Brasil, essa é a oportunidade. JMC pode ser o caminho para você. É uma universidade que tem cursos como produção musical, é uma indústria de filmes, cinema, desenvolvimento de jogos, produção musical, performance. Então, se você tem interesse em saber quais são os cursos, como faz para emigrar, como faz para entrar nessa universidade, manda um direct aqui para esse Instagram, JMC Academy Brasil, que a gente está ali disponível para responder todas as suas dúvidas e você ter a oportunidade de estudar fora do Brasil. Quem não tem essa vontade, né, Matheus? A gente morou fora e foi uma bênção, uma mudança de vida, né, para a gente, para os nossos filhos, enfim. Foi muito bom. E esse tema de hoje é um tema muito bom, é um tema pertinente que vai ajudar muita gente hoje, Matheus. Tema, só vou fazer um disclaimer sobre o tema, que o tema é como lotar a sua agenda, né? E a gente tem algo que eu já falo há muito tempo, que é o mito da agenda cheia. Mito da agenda cheia. Então, o que adianta? Não adianta lotar a agenda 40 horas. Sim. Quando a gente fala hoje, quando a gente falar aqui sobre a agenda cheia, lotar a agenda, que é uma agenda que caiba dentro da sua vida. É claro. Porque, por exemplo, a gente vai falar isso agora. A minha agenda ela não tem 30 horas de aula. Eu não dou nem 20, nem 10 horas de aula. Eu dou menos que isso. Eu dou menos de 10 horas de aula por semana. Talvez eu dê 4, 5 horas de aula por semana. Né? Porque ele trabalha mais 40 com outras coisas, tá, gente? Não é porque ele não trabalha, não. Então, o ponto todo é que a gente não está aqui pregando para você dar 40 horas de aula e achar que isso é lindo, maravilhoso, porque isso é uma porcaria. Você vai ficar cansado, vai cair a produtividade e com o tempo você vai acabar se frustrando. Então, o que a gente quer aqui é o seguinte: colocar o número de alunos dentro da sua agenda, que seja a sua lotação com qualidade de vida. Sim. E o que a gente também sempre prega o professor de música deve ter também outras fontes de renda, que não seja apenas a aula particular, onde ele troca a hora dele por dinheiro. Na verdade, aqui o que a gente vai falar, quando eu falo lotar agenda, é mais mesmo um clickbait, né? Para você clicar aqui e assistir, porque é um tema que as pessoas ficam preocupadas, né? De ter alunos. Lotar a agenda é ter alunos, porque muita gente, para o povo brasileiro, o ano só começa depois que o carnaval passa, né? As pessoas só começam a consumir depois do carnaval. Então, muita gente só deixa para se matricular numa escola de música ou para ligar para um professor particular depois que o carnaval passa. Então, esse é o momento. É disso que a gente vai falar hoje. E a gente vai trazer essas estratégias aqui hoje porque é importante. E uma das coisas que a gente escreveu aqui, que eu acho muito importante para você que é professor de música ou para você que é dono de escola, é trazer a responsabilidade deste movimento para você. Não esperar o aluno te buscar. Deixar de ser passivo e ser autorresponsável e fazer o movimento de ir atrás deste aluno. Né? Eu posso contar uma história que eu acho que é legal aqui? Quando a gente voltou a morar no Brasil, né, em 2009, nós voltamos em janeiro ou fevereiro de 2009? Fevereiro de 2009. Bem, não tinha ainda Instagram, o YouTube era uma coisa que estava começando, a gente ainda tinha o Orkut. O Orkut talvez fosse, naquele momento, a mídia social mais forte aqui no Brasil. Mas eu me lembro que quando eu voltei, eu já estava começando a trabalhar ali com o YouTube e tinha uma revista chamada Guitar Player e uma outra revista chamada Cover Guitar que você podia anunciar nas revistas. Sim, sim. Então, a gente gastava uma grana, era como se fosse caro, hoje, sei lá, R$1.000 por edição, R$800 por edição, para você conseguir botar um anúnciozinho seu lá atrás da Guitar Player. Então, lá na penúltima página, estava lá um anúncio do Matheus Starling.
Então, eu me lembro que depois de 2, 3 anos anunciando no Guitar Player, Cover Guitar, eu comecei a ser colunista da Cover Guitar, meu anúncio era gratuito, né? Sim, eu dava uma coluna e eles me divulgavam ali. E eu comecei a perceber a mulher da Guitar Player me ligando, já em 2011, pô, você parou de anunciar, você não quer anunciar de novo? E eu me lembro falando para ela assim, cara, eu estou tendo mais retorno fazendo conteúdo no YouTube, no Facebook, ainda não tinha Instagram, do que os anúncios da Guitar Player, porque eu vejo que as pessoas não estão vindo mais dos anúncios da Guitar Player. Então você vê, eu peguei essa transição de mercado, né? A revista ela tinha poder, ela tinha força, mas ela era algo para poucos, né? Nosso sonho era aparecer numa revista de música. Era. Só que nós do Rio de Janeiro, do interior, cara, o pessoal de São Paulo dominava ali. Então o mercado digital, as mídias sociais, elas vieram dando a oportunidade, a igualdade, né, que qualquer um pode usar as mídias sociais para produzir conteúdo e vender, por exemplo, a aula dele ou o curso dele. Então, desde 2011, 2012, eu parei de anunciar. Eu me lembro que antes de ir para os Estados Unidos, eu chegava a anunciar em página amarela, balcão, lembra disso? Lembro, nossa. Então, vê como que as coisas mudaram. Eu lembro que uma vez eu printei um monte de aula minha e colei nos postes do meu bairro ali, e o pessoal da prefeitura me ligou, cara. Pô, tu não pode ficar colando nas paradas ali, né? Porque eu sempre fui muito proativo nisso, né? O que dava para fazer, eu fazia. Você sabia que tinha que fazer dinheiro, você saía fazendo sua propaganda. Mas veja como hoje em dia qualquer pessoa ela tem acesso a um celular e ela pode produzir conteúdo. Sim. Né? E pronto, agora eu só queria abrir esse parênteses e contar essa história. Então, você sempre foi exemplo disso, de ter autorresponsabilidade, de buscar fazer a sua parte no quesito trazer o aluno. Não estou falando para você ir na rua e buscar o aluno pela mão, mas colocar o seu nome na rua é uma forma de você trazer o aluno pela mão. Sim. E hoje, qual é a forma de trazer o aluno pela mão? É se colocar nas redes sociais, é fazer um conteúdo ali nas redes sociais, ou fazer um marketing através de um anúncio pago, é se movimentar e não ficar parado esperando o aluno cair na sua cabeça. E também você pode fazer panfletagem. Aí tem várias outras formas de fazer isso. E uma das estratégias que a gente utiliza nas nossas escolas, eu posso dar aqui um exemplo para vocês, é a panfletagem ativa. É você buscar um ponto que converge com um tipo de modelo do seu. Por exemplo, se você tem uma escola física ou se você é um professor de música que cobra o mesmo valor, por exemplo, de um curso de inglês da sua cidade e que tem o mesmo tipo de cliente, sei lá, adolescentes, ou então jovens adultos, de um curso de inglês, vai para a porta desse curso de inglês e começa a panfletar ali, fazendo propaganda para aquelas pessoas, porque vai ser um cliente parecido com o que você quer atingir. E faz uma panfletagem ativa, não somente entregando panfleto. Vai bem vestido, para ali 1 a 1, olha para aquela pessoa, explica, fala o que você faz, como são suas aulas, conversa, às vezes entrega um brinde, alguma coisa, dá uma aula experimental gratuita, conversa. É melhor entregar menos panfletos e ter mais atenção das pessoas, às vezes até pegar o telefone, o WhatsApp, do que ficar entregando panfleto suja na rua. Essa não é a intenção da panfletagem ativa. Essa é uma forma de você conseguir lotar sua agenda após o carnaval. Panfletagem ativa é algo que dá muito certo, mas tem que saber fazer. E você falando sobre escola de música, né? Olha como mudou, como se aprende inglês, como se aprende línguas, né, no Brasil. Hoje as pessoas não vão mais praticamente para curso de inglês. Não, sabe, então, né? é engraçado porque eu tenho um amigo da academia que a gente conversa bastante, ele é dono de uma franquia, franqueado ele, né? De uma escola de música. E ele disse, cara, que o público dele é uma galera que não consegue aprender através do digital. Uma galera, às vezes, que é mais velha e tudo mais. Mas, quando a gente fala dos cursos de inglês que tinham na nossa época, essas marcas, hoje em dia, estão passando aperto. Então. Porque os influenciadores que ensinam inglês pegaram uma boa parcela dessa galera. Porque no digital, cara, você chega antes de quem está, às vezes, do lado do seu vizinho. Verdade. Você pode... Eu moro aqui no Rio. Eu trabalho em mídia digital. Meu vizinho é um professor famoso que a cada ano tem sofrido mais. Porque eu chego no aluno local antes dele. Então, você o tá digital... aqui, ó, na palma da mão. Tá com ele lá no quarto dele, né, cara?
Então, não tem como estar fora disso, né? É muito difícil. Porque o digital ele vai trazer o aluno presencial ou o aluno virtual. Agora eu quero que você fala para a galera sobre aquela estratégia validada que você ensina sobre captar alunos, que é a estratégia que você ensina no seu curso, que está lá dentro da formação, que é a estratégia dos stories. Então, nós criamos funis de stories, né? Qual é o propósito do story dentro do Instagram? Ele é feito para que você documente a sua vida, né? Você não precisa gerar um conteúdo de super valor, aquele conteúdo que você gasta um tempo para fazer no feed, né? Um conteúdo de reels ou um conteúdo de carrossel. É uma coisa que é mais cotidiana ou mais rápida. Algo que eu ensino lá entre várias estratégias é aquela estratégia que você provoca as pessoas a estarem engajando nos stories. Então, normalmente, a gente faz ali tipo uma enquete. Melhor do que enquete é você pedir para que a pessoa comente o que você está escrevendo ali no primeiro story, né, cara? Então é o seguinte, se você tem interesse em saber mais sobre como desenvolver o seu ouvido, escreva ouvido aqui. Você tem dificuldade para desenvolver o seu ouvido? Se você tem, escreva algo aqui. E você vai criando uma sequência, né, que leva a pessoa a interagir contigo. Essa interação faz com que o seu story tenha muito mais visualização. E no final dessa sequência, você pode pedir para a pessoa comentar algo novamente ou ela ir marcando as enquetes. Então, é melhor, às vezes, no primeiro story, você pedir para ela escrever algo que o Instagram vai entender. Essa pessoa é muito relevante para ela, já que ela está escrevendo uma mensagem no direct. Okay. Hoje em dia isso é muito mais forte do que qualquer outro tipo de engajamento. É uma mensagem no direct seu. O seu story vai entregar para caramba. E a tese do funil é, através de 2, 3 ou 4 stories, você fazer com que a pessoa interaja contigo e no final ela vai te dar uma abertura para você entrar em contato com ela para você oferecer um curso seu ou uma aula sua, tá? Essa é uma das estratégias que a gente usa. Então, cara, você pode fazer isso para a sua escola de música ou para suas aulas de música, né? Você bota um conteúdo que seja relevante para o seu público ali, seja uma técnica em algum instrumento, se você é escola ou se você é um guitarrista e está oferecendo aula de guitarra. É muito legal você tocar ali na dor principal ou no sonho. Por exemplo, você tem o sonho de tocar na banda, qual que é o seu maior problema, por exemplo, você tem problema com pestana, se você é professor de canto, você desafina, você tem dificuldade de manter a estabilidade da sua afinação. Então, é pensar bem nos pontos que você pode abordar sempre, porque você pode usar uma estratégia como essa toda semana. Não é legal usar todos os dias, tá? É legal você deixar ela guardada um pouco, mas um outro pensamento que você precisa ter cara, eu preciso fazer com que o meu story seja entregado para o maior número de pessoas que me seguem. E a principal maneira para fazer com que isso aconteça é através do engajamento. A pessoa escrevendo, te mandando algum tipo de mensagem. Escrever alguma coisa via direct é campeão em pontuação para o Instagram, para entender que o seu story é relevante. Entendi. A gente está falando aqui sobre lotar a agenda. Todas essas estratégias que a gente está falando aqui, ela vai te ajudar de alguma forma a marcar aulas experimentais e lotar a sua agenda. Só que é muito importante voltar naquele assunto que o Matheus falou no começo, que lotar a agenda é algo que a gente está sempre batendo nesse ponto, que é algo que a gente não acha que é o ideal, ficar com a agenda lotada. Porque a agenda lotada é sinônimo de estresse, frustração, qualidade de vida pior. Não, mas assim, a agenda cheia, ela pode ser 10 horas de aula. Então, a minha agenda tem 10 horas de aula. Porque você bota a sua agenda com um limite menor de horas, né? Então, assim, eu queria que a gente voltasse no assunto que a gente está sempre falando, mas a gente pode partir do princípio que hoje tem gente que chegou aqui que é nova, né? Que a gente falar das 5 camadas. 5 camadas, ela é sempre muito importante. Então, a gente está falando sobre a agenda cheia. É porque, olha só abrir um parênteses aqui. O que é melhor? Você dar 40 horas de aula cobrando R$100 por aluno, então, o número hipotético que eu estou chamando aqui, ou dar 20 horas de aula cobrando 200? É melhor dar 20 horas de aula, né? Ou então outro raciocínio. É o que eu falo também para donos de escola de música. Eu tenho alguns amigos que são donos de escola de música que eles ficam muito focados. Eu tenho amigos próximos, tá?
Eles ficam muito focados em números. Minha escola tem 300, minha escola tem 400, minha escola só tem 700. Eu falo, legal, parabéns. Mas eles me veem assim, não muito empolgada, sabe? Com o número. Aí, um dia ele chegou, ele me vê não empolgado, um dia ele falou assim, pô, mas você não tem vontade de ter mais números? Eu falei, cara, número de alunos não é métrica importante para mim. Ele falou, sério? Eu falei, sério. Eu falei, sabe qual que é o número importante para mim? Ticket médio. Ele... É de se pensar. Eu falei, é de se pensar não. Para mim é o mais importante. Eu quero ter menos alunos com meu ticket médio lá em cima. Eu quero, porque quanto mais alunos, mais problemas a resolver. Mais pessoas que precisam contratar. E mais custo. Mais custo. O que adianta eu ter 500 alunos? Com 500 alunos, eu vou ter despesa de 500 alunos, filho. Eu posso ter o faturamento de 500, mas vou ter uma despesa de 500. Então, assim, e se eu tenho 100 cobrando 5 vezes mais? Eu vou ter despesa só de 100, mas cobrando 5 vezes mais. Então, meu lucro é de 5 vezes mais. Qual é mais inteligente? Com certeza. Entendeu? Então, isso é legal porque essa são é a minha muitos mentalidade. mitos, né, que a gente tem. Mitos. As pessoas têm umas crenças assim na cabeça delas. Mas, na verdade, isso é uma coisa de quem vive na prática uma escola de música. Porque na cabeça das pessoas é exatamente isso, é um número maior. Porque para você cobrar um ticket mais alto, seu ticket médio ser alto, você precisa ter entrega. Tem que ter entrega. E é um dos fatores que eu falo na minha mentoria. Muita gente não sabe o que é entrega, né? Entrega é o pós-venda, é aquilo que você prometeu e é aquilo que você vai entregar. Né? Você tem que cumprir, você tem que estar ali entregando algo satisfatório e melhor até do que você prometeu. Né? Então, você tem que realmente ter certeza do produto que você tem que ser muito bom. Né? É isso aí. Mais algum ponto? Porque a gente está falando aqui dos mitos, né? E a gente falei para você falar das 5 camadas. 5 camadas. Então, gente, as 5 camadas não é uma teoria, é algo prático, né? É algo prático, E qual que é a primeira camada onde o professor de música atua? É dando a aula particular presencial. Por que é a primeira camada, né? Quanto mais você sobe em camadas, você está subindo numa hierarquia. Não quer dizer que você, por exemplo, que fique só na camada 1, você seja uma pessoa inferior. Não. A hierarquia aqui é onde você atinge um faturamento maior, mais tempo livre, e etc. Então, a primeira camada é quando você só dá a sua aula particular, local. A segunda camada é quando você dá a sua aula particular no virtual e você começa a alcançar pessoas que moram em qualquer lugar do Brasil ou do mundo, né? Então, você consegue, com facilidade, às vezes, cobrar 50%, 100% mais, porque você mora numa cidade pequena, o seu ticket é mais baixo, através do virtual você consegue cobrar muito mais. Então, você já tem ali um ganho, por exemplo, de faturamento e também dar aula virtual. Você tem menos contato com a rua, você tem menos problema com locomoção, perde menos tempo, você não precisa se alimentar na rua, você pode se alimentar em casa. Então, você também está gastando menos. Sim. Então, tem muitos benefícios para você ir para a camada 2. Só que na camada 2, você ainda continua trocando a sua hora por dinheiro. Né? Ou seja, você dá 1 hora de aula, recebe por 1 hora de aula. Na camada 3 é quando você começa a dar aulas de uma pessoa para várias. Sim. Isso pode ser feito no presencial, pode ser feito no virtual. Isso quer dizer que você está valorizando mais a sua hora-aula. Né? Por exemplo, o mercado de mentoria está muito quente no Brasil nos últimos 5 ou 6 anos no virtual. Né? Tem pessoas que cobram aí 10 mil, 20 mil, 30 mil reais por semestre, para que os mentorados tenham uma aula em conjunto. Né? Você põe ali, às vezes, 20, 30, 50, 100 pessoas numa mentoria. Eu já frequentei mentorias, né? Que eu pagava 20 mil reais por semestre. 23 a última que a gente 23 pagou, mil né? reais e você tem lá, às vezes, 100 pessoas numa mentoria, né? Então, isso também pode ser um formato seu, a mentoria, através de workshop, através de turmas. A gente trabalha muito com os nossos alunos no Professor de Música Empreendedor na formação, as aulas em turma, tá? Qual a quarta camada? É quando você não está mais entregando
só aula particular ou em conjunto. Você está fazendo um infoproduto, está gravando um curso onde você coloca muito esforço para gravar uma vez e você vende esse curso várias e várias vezes. E a quinta camada é a camada que você, dentro das camadas anteriores, você divide o seu tempo com aquilo que te dá mais prazer e que te dá mais retorno. Por exemplo, eu estou falando aqui do infoproduto, que é uma coisa que eu já faço desde 2009, né, vender infoprodutos. A gente já vendeu aí, cara, milhares de infoprodutos, já tivemos milhares de alunos com faturamento de milhões já só vendendo produtos, né? Mas eu nunca deixei de dar uma aula particular, eu nunca deixei de ter uma turma, né? Aula particular eu deixei de dar. Mas eu nunca deixei de ter minhas turmas presenciais, porque ali eu toco com os meus alunos, né? Eu também... Não, você até dá umas aulas particulares quando compensa para você, não só financeiramente. Você já teve alunos particulares que compensavam para você como artista também. Sim, claro. Às vezes é um amigo, um colega músico, que eu tenho um carinho especial, acaba dando uma aula. Mas o ponto é, a quinta camada é aquilo que você consegue escolher o que você quer fazer. Eu tenho prazer de dar uma aula individual, então eu dou 3, 4 aulas individuais, eu tenho 3 ou 4 turmas, e aí eu tenho meu infoproduto, e aí eu tenho a minha mentoria, né? São outras coisas. E nada disso aqui eu estou querendo dizer que, cara, tudo isso aqui é moleza. Não, nada é Tem moleza. muito trabalho envolvido, mas é um trabalho que compensa, porque você não está no jogo de curto prazo. Né? Então o que você faz bem feito por 5 anos vai refletir para frente ainda. Sim, né? sim. E aí? Gente, é isso. Na verdade, é isso que o Matheus fala. É um jogo de longo prazo. É algo que é construído devagar e sempre. Então, se tem alguém aí ensinando para você que é da noite para o dia, foge disso que é laço. É mentiroso. Você pode ter um resultado na semana, em uma semana? Pode. Pode. Pode ter resultado em 3. São práticas diárias, né? Todo dia você pode melhorar alguma coisa aos poucos, né? Isso que eu falo bastante, que uma pessoa de sucesso é muito parecido com as métricas de uma empresa de sucesso, que é quando você emparelha boas práticas ao longo da sua vida. Então, cada mês você tem uma prática nova que você faz, você afasta um hábito ruim, você se torna mais disciplinado, mais inteligente, mais focado. Isso vai se acumulando ao longo do tempo. Com certeza. Gente, muito obrigado. Espero ter ajudado vocês. Até a próxima. Que Deus abençoe. E se inscreve aqui na nossa formação. Tá aqui embaixo o link aí. É verdade. Fica de fora. Tchau, tchau.